Após 10 anos de tramitação no Congresso Nacional, entrou em vigor no último dia 4 de julho a Lei nº 12.403 de 2011, fruto de um pacote de propostas visando a reforma do Código de Processo Penal brasileiro. Antes mesmo de ser publicada, a referida norma já causava debates no meio jurídico, pois coloca em xeque a liberdade do cidadão no chamado Estado Democrático de Direito. A Lei nº 12.403/2011 alterou o Código de Processo Penal, estabelecendo regras, criando medidas de proteção e meios diferenciados para a concretização e manutenção da prisão de criminosos. Ainda assim, traz o benefício da fiança em determinados crimes, alterando a vida carcerária de muitos presos no Brasil. Mas para esclarecer as mudanças trazidas por essa lei ao nosso Código de Processo Penal com relação às regras da prisão processual, o Questão de Justiça recebe hoje o deputado Dr. Fernando Capês, que é promotor de justiça, professor de direito penal e processo penal e também autor de diversas obras jurídicas. Muito boa noite, deputado Fernando Capês, nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo ao Questão de Justiça e eu queria dizer que o senhor está aqui muitíssimo bem acompanhado do nosso Dr. Ales Gonçalves, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo, também do programa Questão de Justiça na Rádio Record, e o Dr. Leopoldo de Oliveira, nosso consultor jurídico. Estamos aqui prontos, então, para discutirmos a polêmica desta lei que realmente nos assusta. Ou será que é um exagero da nossa parte? Boa noite, Raul Jafé. Uma honra estar aqui participando desse programa, principalmente pela presença ao seu lado, Dr. Ales Gonçalves, que é um advogado de muita credibilidade, com uma trajetória já longa na história da advocacia e é presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que caminha conosco há muitos anos e agora principalmente no nosso mandato. Também Dr. Leopoldo, que é um brilhante jurista, consultor que dá o seu brilho a esse programa. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa de muito proveito para o nosso telespectador sobre um tema tão importante que mexe de forma tão forte na vida da nossa sociedade. Bom, rapidamente eu queria que o senhor desse uma breve explicação do que essa lei mudou. Quer dizer, quais as principais mudanças dela e quais os pontos mais polêmicos? Bom, basicamente, agora, todo crime cuja pena máxima não for superior a 4 anos, em todos esses crimes, furto simples, receptação, tentativa de estelionato, satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente, todos esses crimes agora admitem a fiança por parte do delegado de polícia. O que isso quer dizer em termos assim práticos? Se uma pessoa for presa em flagrante pela prática de um crime cuja pena máxima não for maior do que 4 anos, o delegado de polícia deverá arbitrar a fiança e não mais manter esta pessoa presa. Muito bem. E os crimes cuja pena máxima for maior do que 4 anos? Roubo, estupro, latrocínio, tráfico. Nestes crimes, se houver a prisão em flagrante, o delegado de polícia não pode arbitrar a fiança, porque a pena é maior que 4 anos. Então ele lavra o flagrante, mas ele é obrigado a enviar esse auto de prisão em flagrante concluído para o juiz, no prazo de até 24 horas. E o juiz, recebendo a prisão em flagrante desses crimes, vai ter que dizer se é caso de liberdade provisória ou se é caso de prisão preventiva. Portanto, o juiz agora, o Ministério Público, a Justiça, não podem mais adiar o momento de analisar se é caso do sujeito responder preso ou solto. Uma lei polêmica que tem pontos positivos, pontos negativos e uma lei para a qual o Poder Executivo não se preparou, não deu estrutura para sua aplicação, ficou sentado sem fazer nada, aguardando a lei entrar em vigor.
E agora nós temos que enfrentar uma série de deficiências que vamos analisar no decorrer dessa conversa tão gostosa. Agora, eu fiquei pensando, o cidadão, com a entrada em vigor desta lei, o cidadão fica pensando o seguinte, bom, inúmeros presos estarão novamente às ruas. E já tocando, pincelando ali a letra da lei, a questão da cautelaridade e a famosa ordem pública. Como é que fica essa questão da ordem pública? Bom, o presidente do Tribunal de Justiça, no estado de São Paulo, e isso vai se repetir em todo o país, determinou que todas as prisões provisórias sejam revistas. Isso implica, nós temos São Paulo, mais ou menos, estamos caminhando para 170 mil presos. Uma grande parte, provavelmente metade desses presos, são presos provisórios. Então, nós estamos falando aí de 85 mil prisões que vão ser revistas pelos juízes. O que o juiz vai fazer? Olhando essa prisão, ele vai analisar se é caso do sujeito continuar preso ou se ele deve ir para a rua. Ele só continuará preso, como você bem colocou, se estiverem presentes os seguintes motivos. Se for necessário para a ordem pública que ele continue preso. Falando para o nosso telespectador, nem todos são da área criminal, garantia da ordem pública. Se houver necessidade para garantia da ordem pública, ele continuará preso. Garantia da ordem pública significa o seguinte: se o sujeito for perigoso, se houver risco de que ele, solto, volte a praticar o crime, o juiz mantém ele preso. Ou então, se for necessário para conveniência da instrução criminal. Ele não é perigoso, mas está atrapalhando as provas. Então ele tem que ficar preso até acabar as provas. Agora, uma lei, de certa forma, totalmente adequada à nossa Constituição Federal, que prevê que ninguém deve ficar preso. É uma lei sem que haja uma decisão fundamentada, motivada. Então, é importante, porque tem muita gente presa porque não estão prestando atenção. Tem presos provisórios, aqueles que não foram julgados, estão presos há 6 anos. O ministro Gilmar Mendes Ferreira esteve na Fiesp, no encontro do Conselho Jurídico da Fiesp, e relatou um fato chocante. O CNJ flagrou um preso provisório que está há 12 anos aguardando o seu julgamento. É um absurdo, então, né? A lei, sob esse aspecto, ela é positiva, porque ela vai possibilitar e obrigar o Poder Judiciário a reavaliar todos os casos e a manter preso quem tem que ficar e a soltar quem não precisa estar preso. Eu acho que também desincha essa questão do sistema carcerário, que hoje está superlotado, e muitos juízes, na hora de aplicar a pena, diziam o seguinte: não aplico o regime semiaberto, porque se não tem vaga ele vai para o aberto, então vou lá e aplico fechado, que é um erro. Comentário, então, agora, doutor Ales, qual é o seu comentário? Eu penso o seguinte, eu acho que a lei ela vai resolver algumas questões como essa. Os juízes, porque antes ou prendia ou soltava. Hoje eles podem usar algumas medidas cautelares, salvo engano são 10, né, deputado? Por exemplo, ele pode determinar que a pessoa fique solta, mas com a tornozeleira eletrônica. Exato. Aí vem aquela questão, vai ter tornozeleira eletrônica para todo mundo? O doutor Capês está falando em 80 mil que serão analisados. Fixar agora... E se tiver que soltar os 80 mil com tornozeleira, como é que faz? A tornozeleira eletrônica é o seguinte, o sujeito tem que recarregar a tornozeleira todo dia. Final do dia ele tem que ele mesmo recarregar. É ele mesmo agora, recarrega? Ele mesmo que recarrega. Agora, colocaram agora já, em vigor a lei, colocaram no morador de rua. Vai chegar no final do dia, ele não tem onde carregar. Vai botar o pé num fio de alta tensão? Ou não pagou a conta de luz. Ou não pagou a conta de luz. Então, ele já vai estar procurado no final do dia. Outro, integrante de quadrilha ou bando. Ele chega lá para conversar com a quadrilha com a tornozeleira ligada, ele vai desligar. Então, existem casos, como o doutor Ales colocou, são 10 medidas cautelares contando com a prisão. A prisão preventiva, mais 9. Então, o que o juiz faz? É caso de prisão preventiva. É caso. Eu entendi, vou fundamentar, o sujeito precisa ficar preso, porque senão eu não garanto a ordem pública, não protejo as provas ou ele pode fugir. Então é caso. Agora, sabe o que a lei diz? A lei diz, o doutor Ales sabe disso, Raul, a lei diz que, se for caso de prisão, o juiz antes tem que analisar uma das 9 hipóteses, o que é muito bom. E se uma das 9 hipóteses já for suficiente, ele não aplica a prisão. Agora, quais são as 9 hipóteses? Proibir o sujeito de sair da cidade. Proibir o sujeito de frequentar lugares.
obrigar a pessoa a se recolher em casa à noite, nos dias de folga, suspender da função pública, colocar a tornozeleira eletrônica. Para tudo isso, tem que ter uma estrutura de fiscalização. Quem vai fiscalizar? Senão vai gerar impunidade. Então, a impunidade não decorre da lei, que, repito, é muito boa e oportuna. A impunidade decorre porque o Poder Executivo cruzou os braços. O doutor Arles sabe disso. A nossa lei de execução penal entrou em vigor em 1º de janeiro de 1985, há mais de 26 anos. E até hoje não fizeram casa do albergado, o doutor Leopoldo colocou, não fizeram colônias penais para o sujeito trabalhar no regime semiaberto. E aí diz que a culpa é do judiciário, que as leis geram impunidade. Não, é a falta de seriedade do executivo em implementar a estrutura necessária para dar efetividade. Na reunião passada da Comissão de Segurança Pública, veio um oficial da Polícia Militar conversar comigo. Ele vai mandar um expediente para a gente pelo seguinte: advogado preso. Teve aquele caso de Campinas, que o cara era advogado e ex-secretário da Segurança Municipal. Foi preso, mandaram ele para o batalhão do choque. Não tem mais a sala de Estado-Maior. Aí colocaram ele numa salinha. Aí o advogado pegou e reclamou com a família, reclamaram com a OAB, a prerrogativa foi lá e representou o comandante do batalhão, porque ali não é uma sala adequada. Aí depois o juiz deu a prisão domiciliar para ele. Aí o coronel falou para mim: doutor, como é que faz? Nós precisamos mudar isso. Não existe no Brasil sala de Estado-Maior. E aí o que acontece? A gente coloca no que a gente tem. E aí a gente é processado porque a gente colocou no que a gente tem. Como é que faz para resolver isso? Primeiro que são resíduos ainda de um período de autoritarismo, que é o Código de 41. Nosso Código de Processo Penal... De 1940, de penal de 1940. O processo penal de 41 foi feito com o Congresso Nacional fechado. O ministro da Justiça, um grande jurista, o professor Francisco Campos, sentou e fez o Código de Processo Penal e não foi votado. Foi imposto por decreto. Vivíamos a ditadura Vargas. Estava em vigor a Constituição Polaca de 37. Então, foram estabelecidos uma série de privilégios, alguns deles excessivos. A prisão especial tem para todo mundo. Tem mais previsão de prisão especial do que prisão comum. Então, eu sou contra esse tipo de privilégio. Eu acho que enquanto estiver em vigor a lei tem que ser respeitada, mas nós temos que criar condições dignas para todas as pessoas que forem presas cumprirem suas penas, porque ao ser condenado, o sujeito só perde a liberdade. Os outros direitos, entre eles a dignidade, ele conserva. Então ele tem direito a cumprir pena no estabelecimento digno. E não deve haver privilégios. Todos devem cumprir no mesmo estabelecimento. Agora, doutor Arles coloca mais um exemplo de a lei é feita e não se dá efetividade. Por isso que no Brasil tem uma expressão impressionante. Absurda. A lei não pega. Lei que Como pega lei e não lei pega? que não pega. Que absurdo, né? Como se fosse um caso. Como é que explica isso fora do país? Tem né? que fazer cumprir a lei. Ele fala, essa lei não pegou. Essa aqui não pegou. Como é que não pegou a lei? E essa lei, a 12.403, o grande risco é o seguinte: pela falta de estrutura, uma lei importante. Por que importante? Porque tira da cadeia quem não precisa estar lá, quem está respondendo ao processo não é perigoso, não precisa estar respondendo preso. Mas a falta de estrutura vai levar o Poder Judiciário, vendo que essas medidas cautelares são ineficazes, não são efetivas por falta de estrutura de fiscalização, ele vai começar a decretar preventiva. E aí a lei perde o seu efeito. Você pega um casal de namorados, entra numa loja de departamento. Porque nesse espaço de tempo vai acabar fomentando a impunidade, né? Vai fomentar a impunidade. A lei surgiu para combater o abuso. Mas se ela não for efetiva, ela vai gerar impunidade. Aí o abuso é que vai prevalecer. Agora, ela vem no momento oportuno? Ela vem no momento oportuno, porque ela vem no momento em que há um abuso na utilização da prisão provisória. A prisão preventiva tem sido usada com finalidade simbólica. Você exibe pessoas que ainda estão sendo investigadas, algemadas na televisão como se fossem troféus. Depois a pessoa é absolvida, ou o que é pior, os processos são todos anulados e fica aquela exposição, aquela execração. E não é para isso que serve a prisão antes da condenação definitiva. A prisão antes do sujeito ser condenado definitivamente é para impedir que ele continue praticando crimes, impedir que ele atrapalhe as provas ou impedir que ele fuja. Fora isso, ele ainda está sob acusação. Ele tem direito de responder o processo em liberdade. Por isso que foi criada essa lei e ela é oportuna.
Agora, a inexistência de estrutura para a sua aplicação vai torná-la ineficaz e aí vai retornar. Então, no Brasil, nós estamos no movimento pendular. Ou é impunidade ou é abuso. Será que não tem meio termo? Vamos ver isso. Nós vamos continuar sabendo, discutindo isso logo após o nosso comercial. A gente volta já já com o deputado Fernando Capês. Questão de Justiça está de volta. O Questão de Justiça, aliás, tem muitas formas de você assistir o Questão de Justiça. Doutor Ales, algumas delas, como é que se assiste o Questão de Justiça no site? Pode entrar lá no www.questãodejustiça.com.br. É isso, exatamente. E, doutor Leopoldo, no site no site da AltV, www.altiv.com.br, todas as quintas-feiras. E agora nas ondas do rádio, lá com o doutor Arles e o doutor Paulo Barbosa, lá nos 1000 MHz da Rádio Record. Durante o programa do João Ferreira. Mas nós estamos aqui com o deputado Fernando Capês, promotor público, e que também está discutindo aqui essa lei 12.403, que muda muita coisa na vida de qualquer cidadão, né? Afinal de contas, nós estamos discutindo se ela realmente é efetiva ou não. Aliás, doutor Fernando Capês, tivemos um caso recente, daquele caso dessa menina que morreu num acidente de trânsito horroroso, né? Porsche. Um Porsche que atravessou a avenida a uma velocidade absurda e a menina foi esmagada, né? Morreu numa situação terrivelmente trágica, né? E o delegado imediatamente fixou uma fiança de 300 mil reais. Só que para fixar essa fiança, ele teve que indiciar o motorista por homicídio doloso. Dolo eventual. O que vai ser muito discutível no decorrer do processo. Eu não quero fazer pré-julgamento, porque homicídio doloso é você ter a intenção de matar. Ou então você não se importar se vai produzir a morte ou não. No caso, foi homicídio doloso por dolo eventual. Se ele tivesse tipificado como homicídio culposo, culpa grave, o que acontece? No homicídio culposo não cabe prisão preventiva. E se fosse como dolo eventual? Não pode... O dolo eventual, sim. Aí ele pode fixar esta fiança. Agora, eu estou com uma curiosidade. O Ministério Público está recorrendo para que a fiança seja passada aumentada de 300 mil para 600 mil reais. Porque a lei agora permite que essa fiança, que é fixada pelo juiz, porque o crime é com pena maior que 4 anos, ela chegue até 200 salários mínimos. 200 salários mínimos dá vezes 500 reais, dá 100 mil reais, mais ou menos. Acho que dá mais, hein? Não, 200 vezes 500... são 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais. Só que, pela condição econômica, ela pode ser aumentada em até 1000 vezes. Então, pode chegar até 100 milhões de reais. Então, o juiz tem uma grande... uma elasticidade grande para fixar. E eu acho que é interessante, nesse caso, a fiança ser maior, porque caso ele venha a ser condenado, parte desta fiança é destinada a indenizar a vítima e seus familiares em razão dos danos materiais, tudo que ela iria ganhar até os 65 anos de idade, o dano moral. Então isso é importante, uma fiança maior, porque garante a futura execução do dano decorrente do delito. Mas você falou a fiança de 300 mil reais. Sabe que dificuldade que nós temos? O sujeito é preso em flagrante sexta-feira de madrugada. Cabe fiança. O delegado fixa 50 mil reais de fiança. Chega lá, a família, os amigos, com 50 mil reais em dinheiro. Saco de supermercado. Doutor, tá aqui, tá paga a fiança. Ele vai botar onde o dinheiro? Mas aí não tiveram o cuidado, não tiveram o cuidado de entrar em contato com a FEBRABAN e pedir o funcionamento 24 horas de 2 ou 3 agências para receber o depósito. Né? Exatamente. O dinheiro fica na mão do escrivão, ele vai de ônibus para casa. Muitas vezes mora em locais perigosos, vai ficar com esse dinheiro até segunda-feira, quando ele tem que ir no banco fazer o depósito. Vai colocar num armário então, na delegacia. Então são questões mínimas. Um armário simples. Qualquer um arromba e leva o dinheiro embora, né? O delegado teve que, talvez, até forçar um pouco. Tomara que a responsabilidade venha no seu limite correto, mas teve que sair para o homicídio doloso para poder segurar o sujeito preso e ter a fiança. Não, eu queria até só perguntar também justamente isso.
pelo menos dos poucos casos que eu tenho visto em que o cidadão que comete um crime como esse, ou que seria, no caso também, o do racha, que é muito semelhante, efetivamente vão para a prisão. Ou que se fixe uma fiança, porque, afinal de contas, acertar no bolso é sempre um castigo bom. Né? O rapaz não há necessidade de que ele responda o processo preso. Ele é uma pessoa que, ao que parece, ingeriu álcool, estava dirigindo em velocidade totalmente inadequada e cometeu um erro que vai marcá-lo para o resto da vida, sem dúvida. Não devemos imaginar que na cabeça dele ele esteja confortável, tranquilo. A vida dele não mudou tanto quanto dos familiares da vítima, mas mudou também. Mas ele tem que pagar por este erro, tem que ser condenado pelo erro que ele fez, receber a pena justa. Agora, não há necessidade que durante o processo ele fique ali ocupando uma vaga numa cela, juntamente com outros presos perigosos, quando ele tem direito a responder esse processo em liberdade para verificar qual é o limite. Eu acho que não há muita dúvida de que ele tem responsabilidade, que a condenação provavelmente virá. Mas em que extensão virá essa condenação? Qual o limite dessa pena? Essa pena poderá ser cumprida em regime aberto? Se vai ser cumprida ao final em regime aberto e não há necessidade dele responder preso ao processo, para que ele vai ficar preso? Então, todas essas questões têm que ser levadas. A justiça tem que ser racional, e que se julgue rápido equilibrado também, e eficiente. né, deputada? Que se julgue rápido, né? Porque nós temos o caso parecido do Edmundo, que passou tantos anos que prescreveu, né? Pois é, uma vergonha aquilo. Agora o Raul Toca ele usou a palavra bolso, me lembrou aquela chamada direito de intervenção. E eu fico pensando o seguinte, o Estado intervindo em determinada conduta criminosa, mas punindo mexendo no bolso do cidadão ali. Olha, você cometeu um delito, você vai ter que pagar, né, em razão dessa conduta, e aí pagando através da fiança. Na sua opinião, deputado, o que seria melhor? Manter recluso o cidadão que comete um crime ou mexer no bolso dele? Aliás, só uma pergunta, uma complementação, como você mesmo já disse. Em casos anteriores, como o caso do Edmundo, não houve punição alguma, praticamente, porque nem se mexeu no bolso e nem o sujeito foi preso. Quer dizer, eu já vejo uma certa melhoria da lei. Alguma coisa de bom já tem, né? Pelo menos no bolso o sujeito já sentiu. Olha, um crime, toda a prática do crime traz consequências das mais diferentes áreas. Na área criminal, ele recebe um castigo, uma pena. Essa pena pode ser ele ficar sem a liberdade dele, uma prisão, ou pode ser uma multa, uma punição pecuniária. Agora, além dessa consequência criminal, tem consequência civil. E a consequência civil é ele reparar o dano, indenizar o dano que ele provocou. Então tem que ser nas duas áreas. Ele pode ser punido apenas no bolso, mas com instâncias diferentes. No âmbito criminal, recebendo uma pena de multa, que é um castigo, e no âmbito civil, recebendo a obrigação de indenizar, de reparar o dano. Nós vimos aí, no noticiário recente, a Justiça determinou que a empresa do senador Luiz Estevão devolva aos cofres da União 55 milhões de reais. Isso é animador, porque não basta simplesmente punir, privar os responsáveis de sua liberdade, se a reparação do dano não for feita. E a justiça tem que ser completa. Agora, aliás, só para complementar, esse caso é polêmico, é desses dias, mas no caso, a pergunta é, a notícia já vem clara, cabe recurso. E agora, quantos anos mais de recurso? Bom, o recurso, eu acho, é um direito constitucional de toda pessoa, porque o recurso ele é importante na medida em que faz com que os julgadores sejam mais cuidadosos no momento de proferirem a sua decisão, sabedores de que essa decisão vai ser revista. É um direito da pessoa ter, recorrer. Eu sou contra a diminuição ou limitação de recursos. Agora, o doutor Arles colocou bem, chega a ser insano um processo, um recurso, aguardar, como no Tribunal de Justiça de São Paulo, de 4 anos para ser distribuído, para ser julgado. O Estado de São Paulo tem 18 milhões de processos para serem julgados. Então, é preciso que se reveja, até numa questão gerencial de planejamento, o que está acontecendo. Então, é necessário que se dê mais estrutura aos gabinetes dos desembargadores. Ótimo, assembleias legislativas estão aí para isso. Ou seja, dotá-los de assistentes jurídicos capazes de julgar, de permitir um julgamento de um maior número de recursos.
nós temos que informatizar a nossa justiça. Para que tanto papel, perder tempo indo para cá e para lá? Se não bastasse os sistemas, vai elaborar um boletim de ocorrência, o sistema cai. Não, aliás, aliás, eu queria aproveitar até a presença do deputado federal, Fernando Capês, quem sabe ele possa, estadual, desculpe, mas quem sabe possa encaminhar um movimento justamente no sentido, eu me lembrando do meu querido saudoso mestre Samir Achô, com quem eu trabalhei tantos anos na Rádio Trianon, trabalhei 14 anos com ele na Rádio Trianon, e o Samir falava o seguinte, que ele achava que nós tínhamos que ter uma justiça especial, um tribunal especial, só para julgar esses casos que mexem com a corrupção na questão pública, né? No caso desse famoso caso do Tribunal de Justiça, né? do Tribunal, do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, e que levou esse do juiz Nicolau, essa história tão famosa, justamente para que a população sinta o fim da impunidade. Nós temos varas especializadas para julgar causas da Fazenda Pública. Nós temos câmaras de direito público no tribunal. É que o volume é muito grande. Quando você está falando em casos de corrupção, não são em nível apenas estadual, você está falando dos recursos de todos os municípios. No estado de São Paulo, para falar da realidade de São Paulo, são 645 municípios. Em todos eles tem um promotor mostrando os dentes e processando políticos, administradores públicos. Nós temos casos recentes, agora, entre junho e julho, nós tivemos aí na área do Demacro 3 procedimentos com autoridades presas, tanto do Executivo como do Legislativo Municipal, por desvio de verba, por fraude em licitação. Aqui, próximo da cidade de São Paulo, a Polícia Civil fez a investigação e prendeu. São 3 casos em 45 dias. Eu penso assim, você tem que nem aquela contabilidade, entrada e saída. Os recursos que entram naquele ano têm que ser julgados naquele ano. Entrou recurso, distribui e julga naquele ano. O ano seguinte você julga o contingente daquele ano, assim por diante. Então tem que haver um planejamento nesse sentido. Agora, por que os recursos que entram não podem ser julgados no mesmo ano? O que está acontecendo? Vamos verificar. É questão de estrutura e uma maior agilidade na tramitação. O deputado acha que a questão da impunidade, que muita população fala, a imprensa fala bastante, que existe no país, ela se resolve com apenas o endurecimento das leis penais ou essa estrutura do Estado precisa mudar? É claro. Quando a gente fala em impunidade, às vezes a gente fica em 1 ou 2 exemplos. A gente tem que falar em impunidade porque, mais ou menos, eu não sei como é que está o índice de subnotificação, mas mais ou menos 80%, de 80% a 90% dos crimes que ocorrem todos os dias sequer chegam ao conhecimento do sistema. Então nós temos só 10% dos crimes chegando ao conhecimento do sistema. Desses 10% que chegam ao sistema, nem todos viram investigação. Tem problemas que a gente sabe que existem. Bom, dos que viram investigação, nem todos viram denúncia, que é a acusação. Dos que viram denúncia, nem todos dão condenação. E dos que dão condenação, muitos dão prescrição. Então, tem que haver uma mudança em todo o sistema. Mudar a pena, mandar tinta no papel, é muito fácil. Se tinta no papel resolver, estava fácil. Nós temos que dotar a polícia de maior estrutura, melhorar a recepção e estimular o cidadão a denunciar as irregularidades e crimes e tornar os processos mais ágeis. Tudo isso tem que funcionar. E o que você precisa com isso? De um verdadeiro pacto social, em que as pessoas se reúnam para tomar uma decisão em todas as instâncias. O cidadão ele fica observando todo esse cenário, esse panorama, então ele se depara com aumento de pena, redução de pena, fiança, Leopoldo, multa, a lei dos né? crimes hediondos diminuiu o número de latrocínios? Com certeza não. Não diminuiu. Por quê? Porque o sujeito que pratica, ele acha que não vai ser pego nunca. E raramente é pego mesmo. Então o que acontece? Não fazendo nenhuma crítica, estou dizendo que isso são dados sociológicos. A maioria dos fatos não chegam ao conhecimento do sistema. Precisa mudar o todo, não dá para mudar uma facção só uma situação. Mas nós vamos continuar essa discussão, já, no próximo bloco, com o deputado estadual Fernando Capês.
www.questãodejustiça.com.br. Doutor Arles, só queria fazer uma pergunta. Nós estamos comentando aqui nos bastidores, Exato. É uma pergunta para o deputado Fernando Capês. Vou pegar um gancho com o que o deputado falou, com relação à estrutura. Essa modificação que foi implantada pelo DECAP, segunda-feira agora, de centrais de flagrantes, de centrais de polícia judiciária, modificação de atendimento das delegacias, como é que o senhor vê essa modificação? Olha, doutor Arles, meu primeiro mandato foi de 2006 a 2010. E o meu mandato começou em março de 2007, meu primeiro mandato. Mais ou menos em maio de 2007, eu propus ao governador a criação das centrais de flagrante. Pedi, insisti, elaborei um estudo e fico feliz de ver que 4 anos depois começam a se implantar centrais de flagrante em nosso estado. Basicamente, qual que é a ideia da central de flagrante? Em vez de colocar um escrivão e um delegado num determinado distrito que quase não tem movimento, esse delegado trabalha 8 horas nesse plantão, depois ele vai folgar 24, ele trabalha 12 por 24, depois 12 por 48, ele sai da atividade de investigação. Nós precisamos do policial na delegacia, o delegado de polícia, a autoridade policial tocando o inquérito, conduzindo a investigação, fazendo a sua função típica. O delegado de polícia compõe a chamada polícia judiciária. Sua função é investigação. Sua função é atuar na persecução penal, possibilitando que haja provas para uma ação ser oferecida e, posteriormente, o Poder Judiciário se manifestar. Uma fase administrativa. A persecução penal antes da fase judicial, administrativa. Pois bem, na medida em que nós otimizamos os recursos humanos, colocamos alguns delegados agrupados numa central de flagrante com uma estrutura muito maior do que um distrito, de acordo com a movimentação e incidência de crimes. E deixamos outros que estariam fazendo um plantão sem nenhuma ocorrência, parado a noite inteira no distrito sem função, deixamos ele em casa descansando para que durante o dia ele atue na sua função típica, que é a função de investigação. Isso significa dar uma qualidade gerencial ao trabalho de segurança pública, melhorar e acelerar o andamento dos inquéritos policiais e com isso agilizar a satisfação da justiça, sem prejuízos para a atuação do flagrante. Melhorar a prova colhida. Melhora a qualidade da prova. O Ministério Público oferecer a denúncia e conseguir a condenação. Qualidade para o cidadão e para o funcionário do Poder Público. Né? Só para você ter uma ideia, Raul, as outras delegacias que não vão... Porque o que emperrava muito a delegacia? Você está fazendo um boletim de ocorrência de um furto, chega um flagrante. Aquele que chega em seguida para fazer um outro boletim de furto, que seria rápido, ele vai ter que esperar o flagrante terminar e aí encavalava tudo. Ficar horas na delegacia. Ficar horas na delegacia. Hoje, pela perspectiva que se tem, nesses locais onde não terão o flagrante, você vai fazer um boletim de ocorrência em 20 minutos. É muito bom. Coisa. Não, mas agora também você tem que treinar. A pessoa que tem acesso à internet pode fazer o seu boletim de ocorrência quando não há violência. Pela internet, em algumas vezes. A polícia militar... Seria importante ampliar também, né? Nós temos policial militar na sua viatura, circulando em pontos distantes. Ele atende uma população, a comunidade, ele fala, vai até o distrito, às vezes a pessoa tem que se deslocar 40 quilômetros para chegar. Então ele está lá, o ideal é que ele tenha um laptop... Aliás, eu vi isso nos Estados Unidos agora. Faça o registro, ele mesmo seja né? treinado, faz o registro da ocorrência e envia por meio eletrônico para o distrito policial. Se o próprio particular pode fazer na sua casa esse boletim de ocorrência, por que o policial militar treinado, servidor público, ali atendendo a ocorrência na periferia, não pode fazer? Com isso, você vai aliviando o distrito e vai até o distrito numa emergência que realmente precisa. E para isso ele vai numa central de flagrantes que está num prédio com toda a estrutura e que vai funcionar de maneira adequada. Agora, é boa inovação. Agora, deputado, transformações administrativas, mudanças de leis, e aí a própria lei, objeto, né, do nosso tema... Aí eu pergunto, será que a nossa justiça está no caminho certo? Ou seja, estamos no caminho certo?
face a toda essa mudança de valores? Só uma pergunta, a pergunta que o doutor Leopoldo fez é, será que a nossa justiça está no caminho certo? Mas, será que ela vai acompanhar o restante? O problema é o seguinte, o problema talvez me dia. parece que não é o problema da justiça, que dá a impressão que é uma questão de lei, como falou muito bem o deputado. A questão é justamente você fazer a coisa tecnicamente, quer dizer, fornecer os elementos para que a justiça seja correta. Quando nós falamos aqui, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, já tem lá há muitos anos, os carros policiais têm um laptop na mão, se comunicam com as centrais deles diretas. Então, não adianta a justiça andar em ordem, o que tem que andar é dar um aparelhamento para a justiça. Eu acho que a coisa é por aí. Bem feitos, bem instruídos. Como, por exemplo, você tem departamentos especializados. Eu trabalhei 5 anos no Tribunal do Júri. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ficou famoso por fazer um trabalho muito competente, contribuiu, inclusive, para a queda dos homicídios no Estado. E os inquéritos vêm bem feitos, você vê aquele cuidado. Isso é importante. Na medida que você libera mais autoridades policiais para trabalhar no inquérito, você também estimula as pessoas a irem ao distrito policial. Hoje você está na rua, você está no semáforo, o sujeito te enquadra com uma arma, leva o seu relógio. Você só vai no distrito para fazer o BO para você poder pegar um seguro, se tiver algum seguro que tem interesse. Senão você não vai. Agora, a partir do momento aliás, são por isso que as estatísticas que todos dão, pensa se baixar os crimes, tudo é uma grande mentira, porque muita gente não vai nem atrás disso. Isso é um fenômeno que existe no mundo inteiro, aqui a gente chama de subnotificação, e lá chama cifra negra. É o número de pessoas que não vão. Na medida em que você dota um distrito policial, aparelha ele melhor, o delegado está lá atuante, ele não ficou a noite inteira no plantão, ele está vindo para fazer a sua atividade típica. Quem não precisar até a distrito não vai porque faz o boletim de ocorrência pela internet ou fez com a polícia militar. Se é melhor atendido, mais bem atendido e os inquéritos caminham, você restaura a credibilidade no sistema. E com isso você estimula as pessoas a irem buscar. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava na minha primeira campanha, 2006, eu estava parado com o meu carro na 9 de julho. Quase esquina ali com a São Gabriel. Estava distraído, fui enquadrado. O sujeito bateu no vidro com uma arma de fogo para me assaltar, para levar o relógio. Muito bem. Levou. Eu entrei, segui o cidadão. Ele foi andando ali pela Itacema, paralela 9 de julho, caiu na Renato Paes de Barros. Eu parei na Renato, chamei rapidamente o delegado de polícia, o doutor Renato, que era o titular. 2 investigadores me acompanharam, nós fomos atrás do sujeito, prendemos ele na Leopoldo Couto Magalhães, pouco mais adiante. Foi preso. Muito bem. Enquanto ele ficava preso, ali, fazendo a detenção, muitas pessoas passavam. E você acredita que 4 cidadãos também reconheceram o sujeito como os tendo roubado naquelas mesmas imediações? Eu falei, mas o senhor foi até a delegacia? Não, não fui. Agora vamos todo mundo lá. Que achou que não ia adiantar nada, por isso ninguém vai. Então, ele estava ali roubando um relógio de por hora. Completamente impune, porque a pessoa era roubada, se conformava e ia embora. Então, ele atuava naquela área. Aliás, então, aproveitando até esse gancho que o senhor deu. Não vai até a delegacia. Agora, aproveitando para aplicar a lei. E essa lei nova, então, a 12.403, o que ela muda? Esse camarada que furtou. Esse não, ele esse tá preso. Ficaria preso. Agora, o que aconteceria? Ele pode pagar fiança? Esse cidadão. É roubo. É roubo. Ele praticou um roubo. Roubo qualificado. Roubo qualificado. Já passou dos 4 anos. Passou. Aí ele vai para... A pena vai para quase 15 anos, a pena máxima do roubo. Então, o que acontece? Aí, quem fixa a fiança é o juiz. Mas aí no teu raciocínio, ele está preso em flagrante. A autoridade policial não pode arbitrar fiança. Em 24 horas vai para o juiz. O juiz, então, recebendo o flagrante, vai analisar se aquele rapaz que me assaltou tem que ficar preso porque ele é perigoso e é uma garantia da ordem pública ou se ele pode responder solto ao processo. Nesse caso, me parece claro que é uma ameaça à ordem pública, ele tem que ficar preso. Mas é salutar que o juiz, 24 horas após o cidadão ser preso, se manifeste sobre a necessidade dele continuar preso ou não. Isso é um país desenvolvido, civilizado, que defende e reconhece os direitos dos seus cidadãos. A importância da notificação. O capês fazendo a denúncia, né? A denúncia no sentido de chamando a polícia, não como promotor, mais 3 pessoas apareceram.
todos fazendo, indo à delegacia juntos e fazendo, não há dúvida que o juiz vai ver que o cidadão é perigoso. Agora, né? Imaginemos que nenhum deles fosse. Eu estou sozinho no flagrante e fosse a lei agora. Aí o juiz vai analisar. Bom, o menino, a arma era de brinquedo. Ele é primário. Até depois conto alguns detalhes. Por sorte minha, a arma era de brinquedo. Eu que desarmei ele. Então a arma é de brinquedo. Ele é primário, tem bons antecedentes. Foi uma loucura que deu na cabeça do menino, conta uma boa história, responde solto. Então, é importante, o doutor Arles chama a atenção, e aí fala o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, que as pessoas têm que ir e fazer a denúncia, que na linguagem jurídica é a delação. Mas a gente fala que é a nossa que faz a denúncia. Eu fui outro dia num bairro participar de um evento e as pessoas chegavam para mim, o senhor é da Comissão de Segurança Pública da OAB? Sou. Então, está tendo assalto aqui, o senhor fez o boletim de ocorrência? Não. O outro veio de novo, eu reuni um monte deles e falei, se vocês não denunciarem, como é que a polícia vai saber que tem assalto aqui? Como é que a polícia vai saber que tem furto aqui? Agora, o cidadão não tem bola de cristal. Mas ele não denuncia porque ele vai no distrito. Vai levar uma hora, 12 horas. Uma hora eu falo, modo de falar, para fazer o registro da ocorrência. Então, todas essas mudanças que estão sendo implementadas uma hora são importantes. Eu conheço bastante gente. Porque vão agilizar e dar mais estrutura para que possa caminhar. E a pessoa tem que ter também, o próprio servidor público também tem aquela consciência. Eu, quando atuava na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, um dia foi uma senhora lá. Pois não, senhora, meu dia de atendimento ao público. Tem uma banca de jornal na frente do meu prédio. Espera um pouco, senhora, senta aqui. Telefonei na subprefeitura, dei um atendimento. A banca pode ficar lá, senhora, ela tem autorização e tal. Aí ela pegou, puxa, doutor, muito obrigado pela maneira como o senhor me atendeu. Eu peguei e falei, esse é o padrão Ministério Público de Atendimento. Ou seja, você está, no caso, estava representando a minha instituição, que era o Ministério Público. O policial, quando você vai numa delegacia, vê um escrivão, um investigador, um delegado, como tantos que existem, atendendo bem, ele está exaltando a própria instituição. Nós temos, no caso da Polícia Civil, que estamos falando de Polícia Civil, que estamos falando de Polícia Judiciária, tem gente muito preparada, muito competente, muito séria, trabalhando. Olha, o que eu converso com escrivães, investigadores e delegados de polícia, que são professores, dão aula, fazem, têm orgulho de serem policiais, tudo isso é muito importante. Pena que ganham tão pouco, né? Ganham não são pouco, valorizados. Ganham mal. Tivemos no Estado de São Paulo um reajuste interessante, 15%, de 15%, mas não é suficiente. Não, nós precisamos, urgente, fazer uma readequação salarial. Dos planos de carreira, talvez. Tem que fazer os planos de carreira e também uma readequação para que eles ganhem de acordo com a importância. A reestruturação da polícia já está na parte final para ir para o governador para depois ser feita. O governador até já está sabendo do assunto, tanto que na matéria ele já fala sobre isso. Extinguir a quarta classe, né? Agora, se criar a lei, por exemplo, hoje o traficante, com certeza, ele fica preso e o usuário de drogas continua recebendo aquela advertência e tal. Agora, eu fiquei pensando que se cria uma lei, e aí não é querendo polemizar, não, mas eu fiquei pensando na denominada Cracolândia, lá no centro de São Paulo, por exemplo, que existe em todas as cidades, deputado. E estes cidadãos todos abandonados ali, e de certa forma, nós até entrevistamos outro dia o promotor José Carlos Blatt, ele falava sobre a existência do crime organizado dentro desses locais. E como é que fica essa questão da Cracolândia? Por que ninguém pensa nessa questão, A Comissão de Segurança Pública tem um projeto com a Cracolândia. O Dr. Carpes é um parceiro nesse projeto. Nós estamos conseguindo apoio do Ministério Público, estamos conseguindo apoio da magistratura. E eu penso que nós vamos conseguir vencer essa batalha. O Dr. Carpes pode falar alguma coisa sobre a visão dele sobre o assunto? Olha, a visão que eu tenho é muito prática sobre isso. O poder público tem que abrir mais vagas para tratamento. O tratamento, na minha avaliação, tem especialistas que discordam, tem que ter um período de internação para ele estar afastado dos fatores que o levam ao vício. Tem que ter vaga e, uma vez existentes as vagas,
temos que partir para a internação compulsória contra a vontade daqueles que perderam a capacidade de autodeterminar o próprio destino. Me parece que no Rio de Janeiro foi... Mas foi feito com menores. Aqui nós estamos discutindo, eu já conversei com o Dr. Capês, e a comissão, com o apoio do Dr. Capês, vai procurar o Procurador-Geral de Justiça para que a gente consiga fazer um projeto... Agora, não adianta pedir a internação compulsória se não tiver vaga. Se não tiver onde botar. Não tem onde... Então nós temos que fazer um trabalho amplo. E eu percebi também que tem muita, desculpe, muita poesia. Porque tem que fazer, não adianta, tem que ter uma medida prática. Tem que tratar essas pessoas, pegar as pessoas que estão lá. Tem gente que está com HIV, gestante com HIV naquele local, com vírus HIV, e que precisam de tratamento urgente. Claro. Crianças que estão naquele ambiente. Então tem que ser feito. E além disso... Eles não são números, né, Capês? Eles são... pessoas. São seres humanos na rua, sim, é que é violar os direitos humanos. Eles têm o direito de receber este tratamento. Eles têm o direito. E mesmo que seja, naquele primeiro momento, contra a vontade. Depois ele vai agradecer. Bom, pena que, olha, chegamos ao final dessa questão de justiça. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Espero que o senhor volte aqui, porque nós temos muitos assuntos, até a questão... Então, eu queria agradecer e queria comunicar aqui que provavelmente o Ministério Público do Estado de São Paulo vai acolher uma proposta que eu encaminhei por escrito, que é a criação da Promotoria de Defesa Animal, que vai empreender uma série de ações de políticas públicas e criminais para reprimir a crueldade que é praticada contra animais domésticos e animais silvestres, como, por exemplo, um site que dizia que ia esquartejar um gato doméstico no domingo, começou a funcionar no sábado, fazendo consultas se deveria ou não esquartejar, foi tirado do ar. Então, conversamos a respeito disso, a pessoa que estiver apoiando essa ideia, que entre no site www.promotoriadedefesaanimal.com.br. Aí. Doutor Ales, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Raul. Eu quero agradecer a participação do deputado Capês aqui no programa. O deputado Capês vai fazer uma palestra na ordem sobre esse tema. Nós vamos veicular a data, horário certinho. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Raul. Obrigado, Leopoldo. Ô, Leopoldo, muito obrigado pela participação mais uma vez. E o Questão de Justiça vai ficando por aqui. Estamos aguardando nosso querido comandante Walter Cilione, que se encontra... fez uma pequena cirurgia aí, pequena, não tão pequena, né? Departamento médico. Está no departamento médico aqui do coisa, mas voltará no Questão de Justiça. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.